A gente começa essa edição com a expectativa da primeira votação na nova legislatura do Congresso Nacional. Amanhã, deputados e senadores escolhem os presidentes das duas casas. Quem tem os últimos detalhes desse assunto é a Caroline Rosito. Boa noite, Carol. Oi, Felipe. Boa noite para você, boa noite a todos. É isso, às vésperas da eleição para a presidência da Câmara e do Senado, as articulações, essas costuras nos bastidores seguem firme, principalmente em relação aqui à situação no Senado Federal. Isso porque o atual presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, do PSD, que é até o momento o favorito, ou era pelo menos visto como o favorito ali, como o principal candidato, ele vem perdendo força por conta do protagonismo que ganhou Rogério Marinho nos últimos dias, o candidato do PL, que vai fazer oposição a Rodrigo Pacheco, o PL que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, que fechou um bloco ali nos últimos dias em relação a votos ali do PL, do PP e do Republicanos, alguns partidos do Centrão. Mesmo assim, Rogério Marinho continua atrás, claro, de Rodrigo Pacheco nessa contagem dos votos, isso pelo menos na previsão, né, era algo em torno ali de 23, subiu um pouco 25, alguns aliados mais otimistas jogam esse número para 35 votos, mas aí a conta de Rodrigo Pacheco não fecha exatamente, já que a expectativa do senador é conquistar algo em torno entre 51 e 52 votos na votação que está marcada para esta quarta-feira. Bom, Rodrigo Pacheco segue contando com esse apoio, agora há pouco, inclusive, a gente acompanhou um anúncio, um pronunciamento do presidente do Senado ao lado de caciques ali do MDB que oficializaram, então, o apoio do partido a Rodrigo Pacheco. Ele conta, inclusive, com os votos do PSD, mas a informação que a gente tem também até o momento é que no próprio partido há um racha ali, digamos assim. Agora há pouco também Nelsinho Trade, do PSD, oficializou a sua preferência pelo candidato da oposição, ali então o Rogério Marinho, e esses números então não estão se encontrando, né, Felipe? Isso vai ser definido certamente na votação que vai acontecer no Senado aqui amanhã. De qualquer maneira, essas articulações continuam, porque por trás disso também tem toda uma expectativa pelos cargos que compõem a mesa diretora no Senado, que são cargos importantes, primeira secretaria, segunda secretaria e até a própria vice-presidência. Agora, no anúncio, foi confirmado o nome do senador veneziano Vital do Rego na recondução também dele ao cargo de vice-presidente nessa chapa com Rodrigo Pacheco. Lá na Câmara dos Deputados, do outro lado do salão, a situação está um pouco mais definida, com a expectativa da reeleição também de Arthur Lira, ele que conta, claro, também com a bancada do PL, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e do próprio PT, por conta da aproximação com o presidente Lula. Ele que vai concorrer especificamente com o Chico Alencar, que também oficializou a sua candidatura hoje ali no Salão Verde, numa coletiva de imprensa, como uma maneira de marcar essa posição em relação ao atual presidente da Casa. A gente segue acompanhando essas articulações que ainda estão em andamento e só vai ser definido tudo, claro, amanhã. Eu volto com você. Muito obrigado, Carol, pelas informações. Raquel Landim também tem apurações sobre o que vem acontecendo nessas articulações de bastidores. A gente sabe que Pacheco tem uma vantagem sobre Marinho, mas a candidatura do Marinho começou a incomodar, começou a acender o alerta tanto de governo quanto até de ministros do Supremo Tribunal Federal. Começou, Felipe. O Caio Junqueira trouxe essa apuração mais cedo, era a mesma apuração que eu tinha. O governo está fazendo um esforço, sentiu que estava perdendo terreno e começou a ligar para senadores e a prometer cargos de segundo escalão, cargos federais, mas que são superintendências nos estados. Você tem vários desses tipos de cargos, seja em órgãos como o INSS, tem vários desses cargos que podem ser oferecidos aos senadores e que são muito importantes para eles para fazer política. E isso é uma tentativa de tentar barrar esse avanço do Rogério Marinho. A gente estava esperando desde cedo esse anúncio que veio, né, de 3 senadores do PSD, Nelsinho Trade, Lucas Barreto e Samuel Araújo, do partido do Rodrigo Pacheco, que agora estão apoiando
Rogério Marinho. Então, o embate está intenso entre os dois. Sim, tem esse componente do Supremo Tribunal Federal. Eu ouvia desde ontem ministros do Supremo conversando com os senadores para tentar evitar a vitória de Rogério Marinho, dizendo que aquilo ali poderia ser um extremismo, poderia levar o bolsonarismo mais aguerrido a pedir o impeachment de ministros do Supremo. Hoje teve uma contraofensiva de aliados do Marinho, conversei com eles hoje, tentando convencer os ministros. A Daniela Lima também trouxe isso no 360, a dizer que não é bem assim, que o Marinho veio do PSDB, que ele é um moderado, que ele está longe de ser um bolsonarista raiz, porque a gente sabe que os ministros do STF, alguns deles, têm um trânsito importante dentro do Senado. Então, assim, são muitos interesses em jogo e está muito longe do discurso. Você tem um discurso de que a candidatura do Pacheco é a democracia versus o autoritarismo. Você tem um discurso do Marinho de que ele representa a independência do Senado Federal. Mas, na prática, o que está acontecendo é um grupo insatisfeito com esse domínio de Rodrigo Pacheco e Davi Alcolumbre na presidência da casa faz tempo, e o governo federal sentindo que está perdendo espaço e abrindo a sua caixa de ferramentas. Então, como gosta de dizer o Caio Junqueira, a política como ela é. Obrigado, Raquel. Hélio, como é que você avalia essa possibilidade de Rogério Marinho fazer frente ao Rodrigo Pacheco nesse momento e da própria figura dele em comparação com o bolsonarismo? Porque ele não é um bolsonarista raiz. Mas ele tem ali um discurso dentro dessa corrida eleitoral interna, né, que agrada a base bolsonarista e, eventualmente, né, ele posa ali para outros senadores como alguém que pode até filtrar os excessos bolsonaristas, mas está se colocando como uma candidatura de oposição. É importante haver uma força de oposição no Senado? Eu acho importantíssimo e fundamental. E vamos lembrar que essa votação é secreta, então podemos ter surpresa amanhã, não adianta só anunciar depois, amanhã tem o voto secreto. Por que eu acho importante, Felipe? Porque o Executivo já está na mão do PT. A Câmara dos Deputados já está aliada, o Lira deve ser eleito, e está alinhado com o PT. A gente está vendo, a Raquel mencionou, o Supremo tem uma influência que não deveria ter, na minha opinião, no Congresso Nacional, mas está tendo essa influência, eu acho perigosíssimo, e está alinhado, portanto, a essa agenda de Pacheco, PT. Tudo isso, no mesmo barco, se tiver a eleição do Pacheco, vão passar o famoso rodo nas pautas petistas. Eu acho muito importante ter pelo menos uma casa na oposição. E aí sim a gente pode ter um equilíbrio democrático mais importante. Posso só fazer uma observação? Eu acho assim, muito complicado colocar o Lira nesse barco de situação. Ele está tendo o apoio do PT nessa eleição, ele construiu esse arco, deve ter aí recorde de votos, mas ali vai ser caso a caso, votação a votação. Erra o governo se ele acreditar que Arthur Lira está na sua base. Exato, não dá para falar de Arthur Lira como alguém da base petista, é alguém que vai negociar junto ao governo e vai cobrar preço caro sempre que puder cobrar. Agora, de fato, o governo está tentando ao máximo impedir que na presidência do Senado chegue um nome que vai ser, daí sim, franca oposição e que vai, portanto, fazer muito barulho e cobrar um preço alto se estiver ali em cima. Está usando todos os mecanismos à sua disposição e que nos desnudam, aí sim, algo que eu acho que a população brasileira, com uma boa dose de razão, não tolera mais, que é a pura negociação de cargos totalmente desprovida de qualquer conteúdo programático e de agenda. Sim, é assim que a política é feita. Mas para grande parte da população isso também parece ser uma traição do que a política deveria ser. Discussão de resultados, discussão de resolver problemas sociais, discussão de... Quer compor com um partido? Coloque alguém do partido que tem a ver com uma pauta em certa área do governo, componha dessa maneira, mas levando em consideração um certo conteúdo programático. E aqui a gente está vendo o zero, né? Esse é um lado. E o outro lado, que também me parece muito negativo, é ver ministros do Supremo Tribunal Federal fazendo quase que uma campanha em nome de um candidato à presidência do Senado.
Não deveria ser assim. A gente está vivendo, é claro, uma situação em que a gente sabe que o Supremo há muito tempo já tomou para si um poder e um nível de atribuições, inclusive políticas, muito grande, em que os ministros dão palestras, entrevistas, discutem os assuntos do dia, o próprio Supremo decide sobre quase tudo, mas vê assim, fazendo não é nem a consideração sobre a sociedade, é a consideração sobre a vitória política de um grupo ou de outro grupo. Ver ministros se engajando nisso, eu acho que mostra para a gente um pouco o grau de disfuncionalidade ao que a gente chegou e ao qual, em algum momento, a gente vai ter que voltar para uma situação mais normal. Espero eu, sem necessidade de confronto direto. O Rogério Marinho é isso, é o confronto direto com o Supremo Tribunal Federal. Obrigado, Joel. Felipe Pena está com a gente virtualmente de novo. Bem-vindo mais uma vez ao Arena. Eu estava lembrando aqui, Felipe, por que é importante para um governo ter um presidente do Senado como aliado, né? Porque o governo depende do aval dos senadores para nomear ministros de tribunais superiores, embaixadores, diretores de agência, precisa da maioria para aprovar projetos de interesse e, claro, também pode haver comissão parlamentar de inquérito, como eu citei, no próprio Senado Federal. É imprescindível para o governo Lula a reeleição do Pacheco? É imprescindível para qualquer governo. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. É imprescindível para qualquer governo ter o presidente do Senado e o presidente da Câmara como aliados. A gente já viu o que acontece quando um presidente da Câmara, por exemplo, se volta contra um governante, vide Eduardo Cunha e Dilma. Eu queria tocar em 3 pontos sobre isso, se você me permite, Felipe, mas antes eu queria concordar com a Raquel sobre a Câmara dos Deputados. Não vai haver nenhum rolo compressor na Câmara. E o próprio Lira já dá sinais disso quando fala, por exemplo, da saída do COAF do Banco Central. Ele já dá sinais de que é contra, que isso não vai passar na Câmara. Então, isso é só um pequeno sinal da relação que o Arthur Lira deve ter com o governo Lula. Não vai ser um tratoraço. Agora, sobre o Senado, 3 pontos que eu queria tocar. Primeiro, que diferentemente das outras legislaturas, o tamanho da bancada passa a contar não a partir da eleição de outubro, ou seja, da bancada que foi eleita em outubro, dos 27 que se somaram para fazer os 81, mas sim a partir do início da legislatura, o que significa que o PSD passou a ser o maior partido do Senado, com 15, ultrapassando o PL, que tem 14. Porque a Mara Gabrilli e a Elisiane Gama acabaram se filiando ao PSD. É um dado importante porque não está em jogo só a presidência da Câmara, está em jogo as comissões. Então, a maior bancada tem mais comissões mais importantes. Então, isso também é um dado bastante importante. E como vão haver as federações, ou melhor, como vão haver as junções de partidos em torno dessas federações. Segundo ponto, numa conta rápida, o Rogério Marinho pode contar com uns 23 votos, 14 do PL, 6 do PP e 3 do Republicano. Rápido, esses 23. E aí eu conto mais algumas adesões de outros partidos. A própria Raquel já falou aí de 3 do PSD, incluindo o Nelsinho Trade, que já era contado. O Cleitinho, do PSC, lá de Minas, recém-eleito, que foi apoiado pelo Bolsonaro, apoiou o Bolsonaro. O Sérgio Moro, no União Brasil, já declarou também. Os 2 do PSD, 2 do PSDB, Alessandro Vieira, isso por questões relacionadas ao Davi Alcolumbre, que parece que está mais atrapalhando do que ajudando. Aí, numa conta rápida, eu chego aqui a 31 votos no Rogério Marinho. Eu acho, Felipe, que além desses 31, a gente pode contar com algumas traições também do lado do Rogério Marinho. Por exemplo, o senador Romário, que não ficou muito feliz com o apoio de Bolsonaro ao Daniel Silveira aqui no Rio de Janeiro e não tem aparecido nos encontros do PL. E eu diminuo mais um votinho ali no PL. Eu acho, e aqui fica só no campo da especulação, mas com alguma matemática, que o Rogério Marinho vai ter em torno de 29 votos. Essa é a minha aposta, e aí ficaria o Pacheco com 52. A minha aposta de placar é 52-29. E, por último, eu queria falar sobre a politização externa dessa eleição. Parece que é uma campanha eleitoral com voto direto nas redes sociais, por exemplo. Eu vi uma mobilização muito grande de MBL, de redes bolsonaristas. Você sabe que aqui na universidade a gente faz um acompanhamento diário das redes de WhatsApp e de Telegram usados por bolsonaristas. E o assunto mais comentado disparadamente foi a eleição do Senado. Fizeram contagens diárias de uma semana para cá, dando números, claro que números fictícios, tentando insuflar a
candidatura de Rogério Marinho. Então, me parece que tem aí uma mimese do que foi a eleição presidencial. Alguns falam de um terceiro turno, e talvez seja, não um termo adequado, mas um termo metafórico sobre o que está acontecendo nessa eleição do Senado. Mas ainda acredito que o placar vai ser esse, 52-29. Amanhã você me cobra, Felipe. É isso aí, Felipe já estreou o bolão aqui, vamos ver se outros vão se arriscar no placar final dessa disputa. Ele falou dos três que a Raquel citou do PSD, são Nelsinho Trade, né, que é do Mato Grosso do Sul, esteve na base bolsonarista, Lucas Barreto, do Amapá, e Samuel Araújo, de Rondônia. Todos são do PSD, que é o mesmo partido do Rodrigo Pacheco, do Gilberto Kassab. Diga, Raquel, está querendo... Não, só fazer uma observação, Felipe. A gente estava discutindo a questão do Supremo Tribunal Federal, e o que eu tenho ouvido de senadores aliados ao Rodrigo Pacheco é o seguinte: diante do que a gente passou no 8 de janeiro, do que o movimento bolsonarista fez de ataques ao Supremo, da possibilidade concreta deste grupo de pedir o impeachment do Alexandre de Moraes, esses parlamentares, eles enxergam quase que como uma reação natural do Supremo Tribunal Federal, essa movimentação em torno dessa reação, desse fechar, estou procurando a palavra, fileiras em torno da candidatura do Rodrigo Pacheco. Só que fica tão a política como ela é, que as pessoas parecem que vão se esquecendo de princípios basilares, né? De independência entre os poderes, porque também do outro lado, isso também não está claro, porque quando o Senado vai e assume como uma bandeira que o Marinho está tentando se desvincular disso, mas não consegue conter o Supremo Tribunal Federal, pedir impeachments de ministros do Supremo, também está de uma certa forma, é atribuição dele, mas ele está de uma certa forma ameaçando o judiciário. Então, você vê que são dois poderes em rota de coalizão ali, fazendo política e se esquecendo do princípio de independência entre eles. É realmente uma fricção institucional que o Brasil tem, deixada pelo bolsonarismo, muito grave, e que vai ser preciso tempo para solucionar. Só é preciso registrar assim, de maneira bem clara que é função do Senado Federal fiscalizar o Supremo Tribunal Federal. As pessoas podem concordar ou não com determinados argumentos, mas que existe dispositivo para a criação de CPI, que existe possibilidade pela legislação de se abrir processo de impeachment de ministro do STF no Senado Federal, isso existe, né? É só para deixar claro, porque não é atribuição de ministro do Supremo Tribunal Federal ficar ligando para senadores. A gente lembra que ministro do Supremo julga senadores, então tem um peso esse tipo de telefonema, esse tipo de articulação política. E o Felipe citou aqui um episódio que eu queria registrar, para quem não é do Rio de Janeiro, se não entendeu, que o Romário ele foi eleito senador pelo Rio de Janeiro, e havia um acordo ali de ele apoiar Jair Bolsonaro apoiá-lo, mas Jair Bolsonaro acabou apoiando o Daniel Silveira, aquele bolsonarista que se envolveu em diversas polêmicas, chegou a ficar detido numa unidade prisional. E o Romário, ele fez uma postagem muito emblemática na ocasião, dizendo que ele manteria o apoio a Jair Bolsonaro, porque ele, Romário, mantém a palavra. Era ali um recado, porque não mantiveram a palavra com ele.